Esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido. Algumas dessas palavras são até bastante usadas, mas causam uma certa estranheza e até medo. Mas o que eu vou explicar aqui nesse vídeo sobre esses 5 nomes estranhos vai mudar para sempre a forma como você encara a si mesmo e as pessoas à sua volta. Eu sou Adriana Tavares, sou terapeuta integrativa e também analista corporal pelo método Corpo Explica. Quando eu comecei a estudar para tentar entender essa máquina incrível que é o ser humano, eu logo fui me interessando pelos aspectos físicos que pudessem me ajudar a entender as outras pessoas. E por isso, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a linguagem corporal. Foi algo que eu comecei a buscar, a pesquisar na internet a respeito. E nessa busca, eu acabei encontrando o Vitor Santos, do canal Metaforando. Tenho certeza que muitos de vocês também conhecem. E nele, então, eu descobri que as nossas microexpressões faciais também dizem muito sobre nós e que é possível até entender se uma pessoa está falando a verdade, se ela está mentindo, simplesmente prestando atenção nessas microexpressões. E foi através do Vitor Santos, através de uma indicação dele, que eu li 2 livros que me jogaram de vez nesse mundo que é o ser humano, que foi O Erro de Descartes e A Linguagem das Emoções. Ele me recomendou esses livros e eu li. O Erro de Descartes, ele me mostrou que existe uma interação muito forte entre o nosso corpo e a nossa mente. São 2 coisas que não tem como separar. Depois de ler esse livro, pareceu fazer sentido para mim uma técnica que uma amiga vinha me recomendando há bastante tempo, que era a reflexoterapia. Já que essa técnica se propunha a tratar o corpo e a mente e o emocional através de estímulos nos pés. Bom, então eu procurei a reflexoterapia, me encantei por esse mundo e descobri que o formato dos pés revelava também aspectos emocionais, de personalidade da pessoa. Então, quando eu descobri o Corpo Explica, não me pareceu nem um pouco estranho que o nosso corpo, o formato do nosso corpo, também desse esse tipo de informação sobre a nossa personalidade e até a nossa história de vida. Eu fiquei fascinada. Imagina você poder simplesmente olhar para uma pessoa e descobrir como ela funciona, de que forma ela pensa, quais são os medos, as dores, as coisas que ela vive tentando evitar. Então, eu, como uma boa rígida psicopata, queria muito ter esse poder. Mas calma, não precisa ter medo só porque eu disse que eu sou psicopata, não. Você já vai entender o que isso significa. Quando estávamos no útero da nossa mãe, tanto o nosso corpo como a nossa mente estavam se formando ao mesmo tempo. É um processo paralelo, não tem como isso acontecer de forma separada. Quando nascemos, nós já tínhamos todos os neurônios necessários para que o nosso sistema nervoso pudesse funcionar. No entanto, ainda não existiam as conexões, as sinapses entre esses neurônios. São essas conexões que são como se fossem caminhos que fazem com que a gente aprenda coisas novas. Além disso, quando nascemos, esses neurônios eles não estão completamente prontos porque ainda não tem a bainha de mielina. É uma capa de gordura que envolve parte desses neurônios e faz com que a informação ou a energia que passa por ali seja melhor aproveitada. Então, à medida que a criança vai crescendo, se desenvolvendo e tendo experiências, esses caminhos eles vão sendo percorridos, eles vão sendo fortalecidos e eles vão sendo mielinizados. Esse processo de mielinização, ele começa no útero, pelo cérebro, e ele vai descendo pela coluna até aproximadamente os 5 anos de idade. E nesse período, os acontecimentos na vida dessa criança vão dando para o corpo um formato específico e uma forma de funcionar. Essa mielinização acontece em 5 etapas. Cada uma dessas etapas tem uma explicação fisiológica e biológica, mas a ideia aqui não é deixar esse vídeo muito longo, é só dar um resumo de como cada um desses traços de caráter que se formam em cada uma dessas etapas funcionam, como que eles pensam, como que eles agem. Então, vamos lá? A mielinização do sistema nervoso começa quando a criança ainda está no útero. Se por algum motivo essa gravidez ela for mais difícil, essa criança vai sentir esse mundo dela, que é o útero, mais frio, mais duro. E aí ela vai se sentir rejeitada.
Esse sentimento de rejeição vai formar o primeiro traço de caráter, que é o traço de caráter esquizoide. Nessa fase, a mielinização do sistema nervoso estava acontecendo no cérebro da criança. Por isso, as pessoas que têm esse traço de caráter da esquizoidia mais alto são pessoas com muita energia na cabeça e pouca energia no corpo. Geralmente são pessoas mais magras, que usam óculos, são muito racionais e lógicas. Também são pessoas que não gostam muito de se expor, não gostam muito de falar. Os esquizoides odeiam incomodar, por isso eles não são muito comunicativos e nem muito proativos. Quem tem esse traço de caráter muito alto odeia se expor e tem muito medo de ser rejeitado. A segunda etapa da mielinização acontece durante a fase da amamentação. Quem passou por essa fase mamando demais ou de menos vai desenvolver o traço de caráter oral, que dá para o corpo forma mais arredondada, com aspectos mais infantis e com um olhar que se conecta muito. São pessoas extremamente comunicativas, que gostam muito de estar com pessoas, não gostam de ficar sozinhas e são extremamente sentimentais. Elas adoram contato e morrem de medo de serem abandonadas. E agora vamos ao psicopata, que é o terceiro traço de caráter que se desenvolve, mas calma, que não tem nada a ver com transtorno ou com doença, tá bom? Esses nomes eles foram dados pelos primeiros pesquisadores que começaram a desvendar essa questão dos traços de caráter, e o Corpo Explica decidiu manter esses nomes assim, ok? Então, o traço de caráter psicopata, ele se forma quando a criança começa a ter as primeiras interações com o mundo além da mãe. Nessa fase, a criança ela começa a perceber que ela recebe mais atenção quando ela faz alguma coisa bonitinha. Então, se isso for muito forte, essa criança vai desenvolver a sensação de que ela só tem valor pelas coisas que ela faz. Só quando ela faz algo bonitinho, ela tem valor. Isso vai fazer com que ela se sinta manipulada ou usada. Nessa fase, a criança ela já tem o controle do tronco, mas ela ainda não tem o controle das pernas. Isso vai dar para esse corpo formato mais triangular. Ela é sempre maior em cima e menor embaixo. Então, normalmente os ombros mais largos do que o quadril, até a cabeça fica num formato mais triangular, com o queixo mais fino, como vocês podem ver o meu. Então é isso que significa eu ser psicopata. Pessoas com esse traço de caráter são muito articuladas, gostam muito de negociar, liderar, criar planos, mas não são muito de executar. Elas gostam mais de mandar do que de fazer. Por isso, elas mandam muito e realizam pouco. Os psicopatas, eles são um pouco mais frios, mas nem por isso são pessoas ruins, ok? O grande medo dos psicopatas é serem manipulados ou usados por outras pessoas. O quarto traço de caráter que se forma é o traço do masoquista. Esse traço se forma durante a época do desfraude, quando a criança ainda não tem o controle sobre o esfíncter anal, mas ela é cobrada de controlar algo que ela ainda não consegue. Então, quando ela recebe uma bronca, uma cobrança por ter feito as necessidades nas calças, ela se sente muito humilhada. Pessoas com o traço de caráter masoquista muito alto, elas têm o corpo mais quadrado, forte, preparado para suportar peso e guardar tudo dentro de si. O bumbum normalmente é amassado, trancado, tudo isso para evitar fazer merda. Por isso são pessoas extremamente metódicas e atentas aos detalhes. Emocionalmente, são pessoas muito sensíveis, que sentem muito, mas não demonstram nada. Elas guardam tudo para si. O maior medo de um masoquista é ter as suas falhas expostas e ser criticado, porque isso vai fazer com que ele se sinta muito humilhado. O último traço de caráter que se forma é o rígido. Ele se forma na fase em que a mielinização do sistema nervoso atinge o final da coluna, dando para o aparelho reprodutor uma nova sensibilidade que até então a criança não tinha. É nessa época que a sexualidade surge na vida, na mente e no corpo humano. Isso faz com que a menina se conecte mais com o pai e o menino se conecte mais com a mãe, formando o que Freud descreveu como triângulo de Édipo. Pessoas com esse traço de caráter desenvolvem uma personalidade muito competitiva e até perfeccionista. A menina ela teve que competir com a mãe pelo pai e o menino teve que competir com o pai pela mãe.
Nessa disputa, a criança sempre sai perdendo, então ela se torna muito competitiva e perfeccionista, com um alto grau de cobrança sobre si mesmo, que eu tenho que ser bom para não ser mais excluído, não ser mais trocado nas minhas relações. Como esse traço ele se forma na época do surgimento da sexualidade, isso dá para esse corpo formas muito atraentes e também faz com que essa pessoa se torne bastante exigente. E como esse traço ele se formou em um relacionamento triangular, a menina, o pai e a mãe, o menino, a mãe e o pai, na vida, nos negócios, na carreira, o rígido ele sempre vai estar triangulando, sempre vai estar dividido entre duas coisas. É muito importante que o rígido sempre tenha um plano B. Quem tem o traço de caráter rígido muito alto morre de medo de ser traído, trocado ou excluído das relações. E aí, conseguiu identificar qual é o seu principal traço de caráter? Todos nós passamos pelas 5 etapas. Então, todos nós temos sim um pouco de cada um desses traços de caráter. Mas normalmente de 1 a 3 são mais destacados, o que vai dar o formato específico de cada corpo e também a sua personalidade, a sua forma de agir. A mágica está em entender como que esses traços eles interagem entre si para formar quem você é. Os pesquisadores brasileiros que aprimoraram essa teoria dos 5 traços de caráter, eles desenvolveram também uma ferramenta para medir a quantidade de cada traço em cada pessoa. E através disso, fazer um mapa de caráter, que vai ajudar a pessoa a entender como ela funciona. Quais são os conflitos, as dores, enfim, como que essa pessoa funciona. O Corpo Explica tem muita informação gratuita, tanto no YouTube deles, quanto nas redes sociais. Mas eles mesmos não atendem o público para fazer esse mapa de caráter. Eles estão mais focados em treinar pessoas para fazer isso. No Brasil existem pouquíssimas pessoas que estão certificadas por esse método e eu sou uma dessas pessoas que está autorizada pelo Corpo Explica para aplicar essa análise corporal e fazer esse mapa para as pessoas. Se você quiser passar por uma análise corporal e ter esse mapa completo de como você funciona e, o mais importante, aprender a usar essas informações para entender e até resolver alguns problemas na sua vida, você pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com um formulário de interesse. E assim que eu abrir, então, novas vagas para análise corporal, eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp e aí você pode tirar suas dúvidas a respeito do processo e a gente agenda a sua análise. A análise corporal é rápida, é feito com uma roupa normal do dia a dia, pode ser feito por videoconferência e o preço é super acessível. O resultado vai te surpreender. Depois dessa análise, você vai olhar com outros olhos para você mesmo, para as pessoas à sua volta. E o mais legal de tudo isso é que você vai aprender a se respeitar e também respeitar as outras pessoas.